Nós já falamos que o Espírito Santo é um em essência com o Pai e com o Filho, é pessoa divina, que é o Espírito da verdade, atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras, que ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina, que no dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. E suas outras manifestações constantes no livro dos Atos dos Apóstolos confirmam a evidência de universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Cristo. Vimos também que o recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra, regenerados pelo Espírito Santo, à Igreja. Ele dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, opera a regeneração do pecador perdido e sela o crente para o dia da redenção final. Aqui nós paramos quando nós falamos sobre Efésios 4:30, para nós não entristecermos o Espírito pelo fato de ele estar em nós como a garantia de que nós chegaremos lá. Hoje a gente começa com o ponto de número 11, onde a gente vê que o Espírito Santo habita no crente. Repetindo, o Espírito Santo habita no crente. Como referência, nós temos Romanos, capítulo 8, versículo 9, 10 e 11. Romanos, capítulo 8, versículo 9, 10 e 11. Quem pode ler, por favor? Romanos 8. 9, 10 e 11. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. E aí nós observamos que, conforme já falamos aqui várias vezes, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós não deixamos de ser quem somos. Ontem, numa aula sobre provérbios que eu estava dando, eu estava conversando com alguns alunos sobre isso. As pessoas têm aquela tendência de achar que o livro de provérbios é um livro de profecia, e não é. Provérbios é um livro que tem algumas máximas, né? E eu gosto muito de dar como exemplo aquela frase: Deus ajuda a quem cedo madruga. A gente sabe que o fato de alguém acordar de madrugada apenas não faz diferença nenhuma. O que acontece é que a pessoa acorda mais cedo e ela começa a produzir mais cedo. Quando dá coisa de meio-dia, ela já fez um monte de coisa. Então, agora, se a pessoa ela acorda de madrugada, liga a televisão e fica maratonando série, ela acordou de madrugada. Mas agora, não quer dizer que ela vai ter sucesso naquilo que ela tem para realizar. E aí, eu usei como exemplo Provérbios 22:6, que também não é uma profecia, mas é uma máxima que é extraída da vida diária. De acordo com o autor, você olha para a vida das pessoas e percebe que se você influenciar a criança desde pequena, a tendência é ela carregar aquilo. E aí eu usei como exemplo o meu próprio filho. A professora mandou um WhatsApp para a Gisele, dizendo que do nada, Roberlão começou
a rezar a árvore, chegou nela, começou a falar: Papai do céu, abençoa a tia Adriana, e começou a orar por todo mundo lá, aquele negócio todinho, embora ela falou a palavra reza, né? E por quê? Porque lá em casa, na hora de comer, Rubelão, vamos orar primeiro, né? Antes de sair, vamos orar, a gente chega, vamos agradecer e tudo tal. Eu estou até orando mais depois que o Rubelão nasceu. Então, nesse caso, eu não sei porque tem que dar exemplo, né? Você me perdoa. Mas aí, nesse caso, assim, ele vai sendo influenciado de modo que lá na frente, mesmo que ele se torne um homem feito, aquilo de alguma forma está inculcado nele. É garantia de salvação? Não, porque Provérbios não está falando disso. Provérbios está falando sobre influência, e que a gente precisa influenciar os nossos filhos. E aí eu usei um contraponto, que é onde eu quero chegar para quem de repente pensou que eu me perdi. Não me perdi não. Agora é a parte que eu quero chegar aqui, que o inverso também é verdadeiro. Por exemplo, o camarada que foi criado no mundão, a tendência é ele ser influenciado de uma outra forma. Por exemplo, um garoto de 2, 3 anos, de repente ele é levado com o pai para ir para a barraca, né? Então, assim, ele é levado para ir para o bar, ele já sabe o gostinho de uma bebida, alguma coisa assim, porque o pai tem uma fixação de que ele tem que ser macho. E ser macho é o quê? É beber, entende? É ver mulher nua em calendário, é essas coisas todas. E aí o que acontece? Essa influência vai fazer com esse cara, quando ele tiver com seus 11, 12 anos, ele não vai estar com a cabeça de um cara que, por exemplo, está, né, se enchendo de coisas espirituais. E aí quando chega na juventude ou na idade adulta, a cabeça desse cara como é que vai estar? Aí, digamos, ele se converte com seus 25 anos, seus 30 anos. Ele sabe o que Deus quer dele. Mas como é que está o seu mundo interno? Eu não sei se deu para entender. Ou seja, ele sabe que ele precisa ser fiel à sua esposa, inclusive com os olhos. Mas os olhos dele estão treinados para outra coisa. Ele sabe que ele não deve ser violento, mas ele cresceu aprendendo que tudo se resolve na marra. Aí imagine esse cara, por exemplo, na igreja, a luta que é para os valores cristãos serem impregnados nele. É que a gente tem aquela ideia de que o cara chega na igreja, ele aceitou Jesus, passou por uma porta mágica e agora ele virou, né, um santo perfeito, e não é assim. Claro que, obviamente, do lado de fora, ele vai ter aquela postura, certo? A gente que é adulto, a gente é bom de disfarçar, né? Então, por exemplo, é muito comum às vezes numa igreja, quem está feliz diga amém. O cara está jururu pra caramba, mas para ele não ficar mal, ele fala amém. Tá dando para entender? Então, assim, as pessoas, elas vão mascarar, vão disfarçar aquela coisa todinha, mas lá dentro ele sabe que ele tem uma luta para travar. Por quê? Devido à formação que ele recebeu. O fato dele aceitar Jesus não quer dizer que os traumas que ele sofreu na infância acabaram. Não quer dizer que a favela violenta onde ele cresceu, que aquilo não influenciou a cabeça dele. Não quer dizer que a mágoa que ele tem do pai ou da mãe, que aquilo ali foi embora. Ou seja, ele cresceu e junto daquele homem ali que aceitou Jesus, tem uma série de coisas que ele está carregando. E que ele vai sempre colocar aquilo diante do Senhor, porque vai ser uma batalha constante. Eu tentei pegar 2 exemplos, né? O exemplo da influência que a gente está dando e o exemplo da influência que um pai ímpio daria para o seu filho. Claro, não vou dizer todos, mas geralmente há uma preocupação muito grande, né, do filho homem ser macho, e o problema é que assim, eu não quero que o meu filho seja gay, mas se ele for promíscuo, tá bom, entende? É uma mentalidade mais ou menos assim. E aí, nesse caso, observa bem, eu entrego a minha vida a Cristo, e o que eu faço? Eu abro o meu coração para Deus trabalhar, e Ele vai trabalhando, e algumas áreas da minha vida vão sendo tratadas, outras de repente não, porque eu finjo que elas não precisam ser tratadas, certo? E aí, o que acontece? Existem problemas que estão adormecidos lá, e eu não trato, alguns porque eu não tenho consciência deles, outros
eu tenho consciência, mas eu acho que se eles ficarem quietos lá, eles vão se resolver sozinhos. E outros são coisas mais gritantes. Então eu tento resolver o mais rápido possível, não por causa de Deus, mas por causa do julgamento dos irmãos. Entende? É como, por exemplo, aquele caso, assim, se eu chego, deixo a Gisele em casa, saio com uma dona e alguém me vê lá no centro de Caxias, acabou o meu ministério, porque isso é um absurdo. Agora, se eu maltrato a minha esposa, se eu a torturo psicologicamente, se eu a desprezo, se eu a ofendo, tranquilo. Pelo contrário, ainda vão dizer que a esposa do pastor é problemática e ele é um cara tão legal e tão descolado. Eu não sei se dá para perceber que assim, existem áreas que a gente precisa tratar e a gente não trata. É como, por exemplo, várias vezes já falei isso aqui, falo em qualquer lugar. Se um irmão chega e senta um soco no nariz do outro, todo mundo entende que ele tem que ser disciplinado. Mas se o cara é falso, mentiroso, fofoqueiro, a gente, ele é assim mesmo. Ou seja, a gente tem uma ideia de pecado diferente do que a Bíblia diz. Então, por isso, muitas vezes, nós não vamos tratar algumas coisas. E qual é o problema? O problema não é só para a igreja, o problema é para a nossa vida. Por quê? Porque nossos filhos estão crescendo e estão nos vendo. Se eu sou casado, a minha esposa está reparando. Se o meu marido está reparando, meu marido, vocês entenderam, né? É retórico. Então, nesse caso, o alerta liga logo, Carlos. Então, nessa situação, eu sou da antiga, nasci na década de 70, tá entendendo? Então, presidente João Figueiredo, tá ok? Agora, nesse caso, raciocina comigo. Eu venho para Cristo e a minha natureza está caída, está influenciada por esse mundo, está influenciada por essa ideia de violência, de sensualidade extremada, entende? De agressividade, fingimento, falsidade, maledicência. E aí, assim, a gente, tudo que puder falar mal da pessoa na ausência, na presença, a gente passa aquele verniz. Ou seja, a coisa é mais ou menos assim, né? Então, quando eu venho para Cristo, aí vem aquele negócio, verdade. Mas as pessoas não gostam de verdade, Deus, mas tem que ser na verdade. Mas eu vou ter problema, se eu for sincero, eu vou ter dificuldade, né? Aí, por exemplo, olha, você tem que cuidar do seu coração. Quem odeia o seu irmão é assassino. Ou seja, nem aqui ficar com ódio da Nilceia eu posso. Ninguém sabe, gente, eu estou rindo para ela. Eu estou chamando a irmã de abençoada. É só aqui dentro, mas a Bíblia diz que eu não posso. Olha como é que são as coisas assim. Aí vem uma série de cobranças, eu vou começando a tratar aquilo ali. E aí qual é a parte complicada? Eu fico bom naquilo, mas não fico bom em outra coisa. E aí, como eu faço para lidar com o meu sentimento de culpa? Eu começo a apontar o dedo em você, naquilo que eu sou bom e você ainda não venceu. E aí nessa situação, a gente muitas vezes vai andando para trás. E aqui, quando, por exemplo, a gente observa, que se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. O nosso organismo, o nosso cérebro, como diz o ditado, é a boca que está torta pelo vício do cachimbo. Então a gente passou uma série de anos, uma série de relacionamentos que fez a gente ser isso. E mesmo a gente se consagrando, você chega à sua casa e liga a televisão. Mesmo que você não ligue, se você mora com os seus pais, eles vão ver a televisão, entende? Por exemplo, hoje, a Gisele estava vendo no story do André Valadão, pastor André Valadão lá da Lagoinha, que uma pessoa perguntou, pastor, crente assistir Pantanal é pecado? Aí ele respondeu, vocês são crentes não, né? Aí eu estava falando com a Gisele, hoje eu não sei como é que é Pantanal, mas na minha época era sinistro. Eu era crente, mas minha mãe via. Aí às vezes tu passa para lá, tu passa para cá e pá, entende? E aí nesse caso, olha como é que é a batalha. Você luta para viver de um jeito, mas você vive numa casa, você mora com os seus pais e a lei é dele. Hoje é filho que manda em casa, mas no meu tempo eram os pais. E aí nesse caso, olha como é que são as coisas.
né, aquilo vai mexendo com você, apesar de você querer viver uma outra vida. Hoje é diferente, hoje eu não vejo, e se eu vir, a Gisele me dá um piso, tá dando pra entender? Então hoje é outra situação, mas era uma outra realidade, e nesse caso, o corpo está morto por causa do pecado, mas aí o Espírito morando em nós, vai sinalizando, cara, não é por aí, vai para lá, se conserta, isso está errado. É como, por exemplo, você está ali ouvindo a pregação. Eu lembro de um culto jovem que tivemos aqui, e aí teve um rapaz que pregou aqui, e aí eu conversei com algumas pessoas, né, lá no seminário, e eu estava falando, rapaz, olha, o magrinho de bigodinho, mas olha, ele pregou um negócio doído, eu fui para casa pequenininho, porque Deus tratou comigo, mas de um modo muito claro. E, por exemplo, um crente carnal, um crente nominal, alguém que não é crente, deveria ficar com bronca do cara e fala assim, não, onde esse cara for pregar, nunca mais eu vou. Mas se você entende que Deus está tratando você para você melhorar, você fala assim, obrigado, Senhor, porque a minha casa não precisou cair para eu me consertar. O Senhor me avisou antes de eu fazer mais besteira. Então observe bem que o Espírito, ele fala dentro de nós, mas a gente pode de repente apagar a voz do Espírito na nossa vida. Mas aí tem o pregador. Se é igual o pastor Roberlan, então, né, só tem a saída, não vem, porque se vier, sabe como é que vai ser. E aí nesse caso, né, tem o pregador. Aí o camarada não quer ouvir o pregador, ele vai visitar uma outra igreja. Aí um pregador que nem conhece o cara, um pregador que ele nem conhece, larga o prego e ele fala assim, não, o pastor falou com ele. E aí às vezes ele fala, não vou mais em igreja nenhuma. Aí quando ele abre a Bíblia, aí vem aquele versículo, não, tem alguma coisa errada, deixa eu virar aqui a página. Aí vem uma outra narrativa. Gente, é fantástico isso, isso é o quê? É o Espírito querendo moldar a gente. Entende? É aquela questão, né, de que assim, o Roberlan estava querendo botar gelatina na comida, gelatina no copo dele. Eu falei, Gisele, ele vai botar gelatina sozinho no copo? Aí a Gisele, vai, ué. Eu falei, mas ele sabe? Aí ele, eu sabe. Aí nisso, observa bem, se eu ou você falarmos eu sabe, a gente vai achar estranho. Mas o que acontece? A gente olha e sabe, pô, o cara tem 5 anos. Ele ainda tem uma caminhada de amadurecimento. Trazendo para o nosso contexto a mesma coisa. Nós não somos ainda o que havemos de ser. E em vez de nós nos consertarmos, nós cobramos do outro uma perfeição que nós também não temos. E aí nisso, não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, tá, gente, que a coisa errada está certa. Entendeu? Não é isso que eu estou falando, não. Né? O que eu estou dizendo é que assim, é o Espírito que vai vivendo por causa da justiça de Deus, e a gente vai melhorando internamente do tipo, olha, eu tenho essa inclinação, mas eu não quero, eu fiz essa coisa errada, mas Senhor, me perdoe. Senhor, olha, eu não gostei da pregação que eu escutei, mas me ajuda a viver de uma tal forma que uma pregação dessa não vai me incomodar mais. Em vez de eu ficar chateado, eu vou falar glória a Deus, porque eu venci e não estou mais fazendo aquilo. Então o Espírito clama, Abba Pai, mas a carne, ela quer ir para o buraco. A nossa carne quer o inferno. Então mesmo que nós sejamos salvos, a nossa carne puxa o inferno para essa vida aqui. E aí o cara é crente, vai para o céu, mas às vezes vai mais cedo. Ele é crente, mas vive numa perturbação. Todo mundo é crente e fica brigando dentro da igreja. Por quê? A carne quer isso. Agora o Espírito, não, peraí, eu não aceitei Jesus para viver assim. Eu não aceitei Jesus para me entregar esse tipo de pecado. Eu não aceitei Jesus para deixar os meus olhos, meus ouvidos, meus lábios desse jeito. Eu não aceitei Jesus para isso. Eu aceitei para viver em novidade de vida. E aí o próprio apóstolo fala, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aí ele bota condicional. Porque se não habita, é aquele caso, eu vou estar malhando em ferro frio. Eu vou estar pregando e a pregação que eu pregar não vai funcionar nada. Por quê? Porque não tem como você lançar uma semente no chão de concreto. Não tem como. É meu papel como semeador lançar. Mas se o chão for de concreto, não vai acontecer nada. Certo? E aí nesse caso, somente se,
o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, ou seja, o próprio Deus, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. E aí o que vai acontecer? Pouco a pouco, dia a dia, a gente vai de degrau em degrau, levando esse corpo inclinado para o pecado, viciado no pecado, porque eu não acho, gente, que todo fofoqueiro quer ser fofoqueiro. Mas pastor, dá um negócio, e o pior é que aí eu fico sabendo, alguém tem que saber dessa notícia, eu tenho que falar que fulano não tem dente, eu tenho que falar que Beltrano usa peruca, não posso, a pessoa fica angustiada, sabe fulano? Você não perguntou nada, mas ela quer falar, entende? Então a gente, por exemplo, percebe que o indivíduo ele sabe que aquilo é errado, mas é algo mais forte do que ele, por isso que ele precisa da ação do Espírito. Aí é que está a questão. É como, por exemplo, se eu não for chamado para trabalhar no sábado, eu vou dar uma palestra para solteiros. E eu já tenho tudo ensaiado aqui. Porque o pessoal quer vencer o pecado namorando no escuro. Não dá, entende? O pessoal quer vencer o pecado namorando dentro do carro, só os dois. Quer dizer, 3, né? Porque o capeta está ali junto. Percebe a situação? Aí o pessoal quer vencer o pecado, entende? Né? Lá no beco escuro. Não dá, velho. Ou seja, você tem que dificultar a ação do mal e facilitar o acesso ao bem. E isso não é só no namoro, é qualquer outra coisa. É, por exemplo, como eu estou falando aqui, quando eu fico falando mal de fofoca, indiretamente o que eu faço? Quem gosta de falar dos outros sabe que não vai falar comigo. Está dando para entender? Eu não vou dar patada na pessoa, mas a própria pessoa se constrange, ela sabe que não é minha praia esse negócio, entende? Então, assim, indiretamente, eu afasto determinado tipo de conduta para comigo. E pelo contrário, se eu fizer, a pessoa ainda me dá um pisa. Ué, não estou entendendo, que nem a Gisele faz. O pastor da minha igreja falou que isso aqui é errado. Eu falo, não vai em tudo que o pastor da tua igreja fala, não. Entende como é que é o negócio? Então, assim, você acaba se expondo de uma tal forma. Tem ninguém não, Rosinha? É isso aí. Bora, Jesus. E nesse caso, né, eu acabei de falar de paciência, né? Então vamos. Aí nessa situação, Jesus me segura. Satisfeito, abençoado. E nesse caso, Ele vai vivificar os nossos corpos pelo Espírito que em nós habita. Então, a gente pegando esse caminho, né, observa bem, até a gente chegar ao nível de maturidade. É isso que precisa ficar claro para nós, porque o Espírito habita no crente, e Ele vai fazer tudo para que nós sejamos parecidos com Deus. Seja usar um irmão, seja usar o pastor, seja usar uma tribulação, usar o ímpio. Às vezes é o ímpio que dá um toque. Eu lembro de um pastor amigo meu que ele estava namorando, na época ele não era pastor ainda, ele estava namorando uma jovem que não era crente, e aí nisso ele falou que foi botar uma música romântica para tocar. Ela falou, mas você não é crente? Aí ele tomou um susto, porque não esperava essa menina. Deu para entender como é que é o negócio? Então, assim, às vezes o Espírito faz isso. Por quê? Porque a intenção de Deus é que sejamos parecidos com Jesus. E tudo que nos atrapalha, Ele vai dar um jeito para a gente sair daquele contexto. Às vezes é uma amizade, às vezes é um namoro, às vezes é um emprego, às vezes é até um ministério. Ou seja, olha, você não pode se perder. O problema é que nem sempre a gente descansa na mão dele. A gente quer forçar a barra, como aconteceu com Abraão, Sara e Agar. Deus tinha algo para realizar, aí Agar vai, tem esse caminho aqui para atalhar. E aí ele olhou, né, para Agar, borocochô, olhou para aquela morena, olhou assim, gostei do teu conselho, é de Deus. E foi. Então nesse negócio, depois deu tudo errado. Depois deu ruim. Por quê? Porque ele estava querendo ajudar Deus a fazer uma coisa. E não tem como a gente ficar ajudando Deus.
Tem coisa que ou ele faz ou ele não faz. Se ele fizer, glória a Deus. Se ele não fizer, glória a Deus também. Agora, quando as pessoas querem ser o Deus da parada, aí os problemas a gente já conhece, certo? Vamos para o próximo ponto então.